Esther capítulo 6. Há uma pergunta que pode ser feita em diversas ocasiões da vida, e talvez você vai se identificar com alguma dessas ocasiões. Onde está Deus? Onde está Deus? Você ouve essa frase, por exemplo, na boca de uma criança pequena, que vê os papais falando de Deus o tempo todo, falando com Deus. Onde está Deus? Nós ouvimos essa frase também na boca de um cético, talvez até bem intencionado. Ele está questionando legitimamente: onde está Deus? Talvez um amante da ciência que está querendo descobrir se Deus realmente existe. Onde Ele está? Nós sabemos também que essa frase, essa pergunta, pode ser encontrada na boca de pessoas que estão em dúvida. Tantas religiões nesse mundo, e tantos deuses, tanta gente dizendo que não existe Deus. Onde Deus está? Em qual igreja Deus está? Em qual religião Deus está? Onde está Deus? Mas a gente sabe também, e infelizmente essa é a ocasião que talvez a gente mais ouve essa pergunta: onde está Deus? Sendo dita pela boca de alguém que sofre. Alguém que sofre uma perda, que passa por uma dor profunda, talvez uma desilusão na vida, uma crise de fé. Talvez esse seja o seu caso essa noite. Você tem se perguntado: onde está Deus? Que bom que você perguntou, porque foi exatamente essa pergunta que os leitores do livro de Esther mais repetiam para si mesmos quando receberam esse livro. Foi escrito na Pérsia, no 5º século antes de Cristo. O povo de Deus está exilado lá. Eles não foram para lá porque quiseram, mas estão lá, presos, peregrinos em terra estrangeira. Onde está o Deus dos milagres? Onde está aquele que se manifestou aos nossos pais no passado? Aquele que lemos na Escritura: cadê os seus milagres? Cadê as suas promessas? Por que Ele se esconde de nós? Será que nós vamos continuar sofrendo e Ele não vai fazer nada? Onde está Deus na nossa angústia? Será que Ele se esqueceu do seu povo nessa terra pagã? Por vezes, olhando para o mundo ao nosso redor, onde está Deus? Onde está Deus? Por que Ele não se manifesta de uma vez por todas, calando a boca dos inimigos, trazendo justiça contra os ímpios e a maldade desse mundo? Onde está Deus? Nós temos que concordar que para muitos de nós é fácil perceber a presença de Deus quando está tudo bem. Você recebeu um aumento, conseguiu um emprego, nasceu um filho, acabou de se casar, está prestes a se casar. A gente agradece a Deus nesses momentos, mas e quando as coisas fogem do nosso controle? E quando o sofrimento se agrava? E quando nós somos atingidos pela calamidade que não esperávamos? Ou pior, e quando aqueles que nos ferem, aqueles que nos causam dor, que nos fazem sangrar, quando essas pessoas prosperam nessa vida, aparentemente como se Deus não estivesse vendo o que elas nos fizeram ou o que elas nos fazem? Onde está Deus quando o inimigo ataca, quando o mal nos atinge? Será que Deus não poderia ter impedido isso? Por que Deus não faz nada para aliviar o nosso sofrimento? Cadê a justiça de Deus? Cadê a salvação de Deus? Onde está o cumprimento das suas promessas? Como eu disse, se essas são as perguntas que você tem nutrido no seu coração, talvez nos últimos dias, talvez nos últimos anos, talvez sejam perguntas que te assolam a vida inteira, não tenha medo. Você se une ao povo de Deus na história. E Deus,
ele não se importa de ouvir essas perguntas. Na verdade, ele até deseja que você seja sincero. É assim que a gente começa a se relacionar com Deus, com sinceridade. Mas Deus é tão generoso que Ele não só está pronto a ouvir os nossos questionamentos, mas também, a partir dessa noite, Ele quer começar a responder esses questionamentos. Esther 6 foi um capítulo escrito a um povo que se via diante de um beco sem saída. O povo de Deus estava correndo risco de vida. E eles não conseguiam perceber, sentir, ver a ação salvadora de Deus ao seu redor. O que Deus ensinou para o povo? Através desse capítulo, o que Deus tem a ensinar para nós? Esther capítulo 6 é o ponto mais alto da história desse livro. E para a gente entender o capítulo 6, a gente precisa lembrar o que já vimos nos primeiros 5 capítulos. Esther é uma judia. Esther se casou com o rei Assuero, ou rei Xerxes. Ele é o imperador da Pérsia, 5º século antes de Cristo. O pai adotivo de Esther é Mordecai. E Mordecai disse para que ela não revelasse a sua origem, não dissesse que faz parte do povo de Deus, e o próprio Mordecai também faz isso. Mas ele não consegue guardar esse segredo por muito tempo, porque o rei levanta um homem chamado Amã. Amã é um cananeu. Amã é um antigo inimigo do povo de Deus, a sua linhagem é inimiga do povo de Deus. Mordecai, por princípio, se recusa a honrar Amã, a se prostrar diante desse novo segundo no poder na Pérsia. E então Amã fica cheio de raiva, e Amã convence o rei a autorizar o extermínio de todo o povo de Mordecai. Todo o povo judeu, dentro de 11 meses, será exterminado. Depois de 3 dias, ou melhor, o povo de Deus, quando ouve essa notícia, sai um decreto. O povo de Deus, quando ouve, lamenta, jejua. Mordecai também faz isso. E ele intercede, ele clama ao Senhor e depois busca Esther e fala: Esther, se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é você. E Esther fala: então orem por mim, jejuem por mim. Todo o povo de Deus por 3 dias jejua, ora, ela também faz isso. Então ela se apresenta ao rei e ela convida o rei para um banquete no fim do dia. E ela convida também Amã para participar desse banquete. Naquele banquete, o rei pergunta: o que você quer de mim, Esther? E ela não diz, ela é muito prudente, ela diz: olha, se o senhor me conceder mais um banquete no dia de amanhã, eu te conto o que eu quero amanhã. A gente sabe que Amã sai feliz da vida, porque ele foi convidado para segurar a vela no jantar do rei, e ele está muito feliz. E ao sair do palácio, ele encontra com Mordecai. Mordecai, como de costume, não o reverencia. Então ele passa da alegria para a raiva. E ele chega em casa, conta toda a história para sua família. E o conselho da família foi o seguinte: bom, se você tem tanta raiva de Mordecai, por que você não manda fazer uma forca altíssima para matar ele? E aí, amanhã bem cedo, você chega até o rei e pede a cabeça de Mordecai. Depois, o rei já te atendeu em tantas outras coisas, isso vai ser fichinha. Depois você vai participar do banquete alegre da vida, junto com o rei e com a sua esposa. Bom, é aqui que nós chegamos no final do capítulo 5. E aí, o que vai acontecer? Será que o rei vai ouvir Esther? Será que Amã vai conseguir matar Mordecai? O que vai acontecer com o povo de Deus? Será que dentro de 11 meses eles serão destruídos mesmo? Eu não sei se você sabia disso, mas o livro de Esther, ele é um dos 2 únicos livros em toda a Bíblia que não mencionam o nome de Deus. Sabia disso? Eu deixei para guardar essa informação para agora, justamente porque o capítulo 6 é a mudança da história. Só o livro de Cântico dos Cânticos que também não cita o nome de Deus. Mas a gente já leu nos 5 primeiros capítulos e fica muito clara a presença de Deus. Mesmo que o nome dele não apareça, a gente vê que Deus está presente. Deus está presente, e essa é a maior intenção do autor desse livro. Ele quer mostrar para os seus leitores: olha, que mesmo que você não veja a face de Deus, mesmo que pareça que Deus não está presente, ainda assim a gente pode perceber as ações de Deus, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, intervindo em favor do seu povo. E isso pode dar confiança para você, esperança,
e direção para continuar obedecendo a Deus, mesmo na terra do exílio, mesmo quando ninguém mais reconhece a existência de Deus. E nós podemos fazer isso enquanto vamos peregrinando até chegar na terra prometida, a Nova Jerusalém. Bom, o livro de Esther já mostrou isso para nós, mas o capítulo 6, em especial, vai apresentar mais 4 demonstrações da presença de Deus neste mundo. 4 demonstrações da presença de Deus. Onde Deus está? Mesmo que você não veja Deus face a face. A primeira demonstração da presença de Deus nesse mundo é que Deus trabalha em favor do seu povo. Deus trabalha em favor do seu povo. Acompanhe comigo os versículos de número 1 até 5. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Antes de nos dizer o que aconteceu com Mordecai e com aquela forca que foi preparada para matá-lo, o narrador nos dá uma informação muito importante no versículo 1. A informação de que naquela mesma noite em que a forca está sendo preparada, o rei teve uma crise de insônia. Será que isso é importante? Claro que é importante. É importante que por causa dessa crise ele não consegue dormir. Ele pede que o livro dos feitos memoráveis, que era uma espécie de registro dos acontecimentos heróicos ali na casa da Pérsia, no palácio, ele pede que esse livro seja lido. Talvez ele queria dormir, né? Quando alguém começa a ler a Bíblia para você dorme. Ou talvez ele quisesse já fazer alguma coisa, né? Ele estava ali ocioso. E o livro começa a ser lido, e justamente nesse dia os servos leem algo que nós vimos acontecendo lá no final do capítulo 2, uma informação que meio que parecia passar desapercebida no livro. O dia em que 2 eunucos tentaram matar o rei, Mordecai descobriu a trama, Mordecai falou para Esther, Esther falou para o rei, foi investigado, realmente eles queriam fazer isso, eles foram mortos, mas aí a gente descobre que Mordecai não foi honrado. Então o rei pergunta isso, e a resposta é: ó rei, nada foi dado para Mordecai depois que ele fez isso. Não era tradição dos reis persas deixar uma coisa dessa passar desapercebido. Seria uma vergonha para ele, aquilo já estava escrito no livro. Futuros reis leriam aquilo. É claro que algo precisa ser feito. Então ele quer uma dica, um conselho. O que eu poderia fazer? Quem é que pode me aconselhar para que eu conserte o estrago que eu causei? E aí nesse exato momento a gente descobre que Amã está entrando lá no pátio exterior do rei. A gente sabe o que Amã está indo fazer lá. Amã está indo pedir para que o rei permita que ele mate Mordecai. Aparentemente não foi só o rei quem não dormiu naquela noite. O inimigo dos judeus também não dormiu. O mal nunca dorme. Pois bem, o rei manda chamar Amã. O que acontece em seguida? A gente já vai ver. Calma aí. Por enquanto, perceba 2 detalhes muito importantes que parece que o autor quer que a gente pare neles e pense um pouco sobre eles. O primeiro detalhe é que o rei não conseguiu dormir. Não é estranho a gente ler esse negócio nessa história? Não é comum ter uma informação dessa. Porque justamente nesta noite tão tensa, o rei Assuero ou Xerxes, ele não consegue dormir. Bom, Esther foi escrito em uma época em que um outro livro da Bíblia estava sendo composto, o livro dos Salmos. E sabe o que a gente lê no livro dos Salmos? Rapidamente, deixe Esther aberta na sua Bíblia, mas vá para Salmo 127.
versículos 1 e 2. Salmo 127, versículos 1 e 2. Achou? O que diz lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. O salmista sabe que de nada adianta trabalharmos com o máximo das nossas forças, dormindo tarde, acordando cedo, como se tudo dependesse só de nós. No final das contas, quem supre as necessidades do seu povo é Deus. E enquanto o seu povo dorme. Volte os olhos agora para o Salmo 121. E esse salmo é tão bonito, tão belo, que é necessário lê-lo inteiro. Salmo 121, olha o que diz. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém. Durante a peregrinação por aquelas estradas perigosas até chegar a Jerusalém, o que é que trazia descanso ao povo de Deus? Está aqui nessa canção que eles cantavam. Eles cantavam o fato de que o Senhor os guardava mesmo durante a madrugada. Eles dizem, o guarda de Israel não cochila, não descansa. Enquanto nós dormimos, Deus continua trabalhando. Talvez é por isso que o rei Davi, quando estava fugindo do seu filho Absalão, lá no início, ele diz, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, com a vida em risco. No capítulo 4, versículo 8, ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Sabe o que isso significa? Significa que enquanto Mordecai e o povo de Deus dormiam, mesmo que aquele povo tenha ido para a cama naquela noite angustiado, triste, e depois de ter feito tudo o que estava ao alcance deles, não tem mais o que fazer. Eles já oraram, eles já tentaram interceder junto a Esther, eles não sabem o que está acontecendo no palácio. Enquanto eles estão dormindo, há alguém que está acordado. Há alguém que está cuidando dos seus amados. Esse alguém é Deus. Sim, a gente já viu que Amã, o inimigo dos judeus, está acordado, tramando mal contra Mordecai. Mas Deus não fechou os olhos. E Deus também fez com que o próprio rei Assuero também não dormisse. Mesmo sem saber, enquanto Mordecai está dormindo, ele está sendo cuidado pelo Senhor. Queridos, isso tem tudo a ver conosco. Deus trabalha em favor do seu povo, principalmente quando o seu povo não tem mais nada a fazer, quando já fez tudo o que podia. Diante dos problemas da vida, é bom lembrar disso, porque pessoas ao nosso redor, talvez os seus filhos, seu marido, a sua esposa. Você que é pastor, você que é líder, você olha para as ovelhas e você vê pessoas que, poxa vida, elas não mudam. Poxa vida, a nossa igreja, eu queria que já tivesse crescido, eu já queria que as coisas estivessem acontecendo, se multiplicando, e as coisas não andam. Você está fazendo o que Deus te mandou fazer? Você está obedecendo a Deus? Então você pode dormir tranquilo.
Você pode deitar a cabeça no travesseiro e descansar, porque não depende de nós, depende de Deus. No final das contas, tudo está nas mãos de Deus. Esse é o primeiro detalhe que a gente viu nos primeiros versículos do capítulo 6 de Esther. Há um segundo detalhe, e se você puder voltar lá já para Esther novamente, que nós vemos, que é o fato de que só agora o rei descobre que Mordecai não foi recompensado por aquela boa ação dele. Mais uma vez a gente está vendo a boa mão de Deus, a mão da soberania, da providência entrando em ação. A gente fez essa pergunta quando estudou o capítulo 2, por que Mordecai não foi recompensado naquele dia? Anos atrás. Capítulo 6, passaram-se anos do capítulo 2. Por que os servos do rei estão lendo exatamente essa ocasião, nesse dia? Essa parte do livro. Deus tinha os seus planos. Mesmo que Mordecai não entendesse lá na época, talvez Mordecai tenha ficado chateado, né? Poxa vida, eu salvei a vida do rei e ele não fez nada para me recompensar. Deus tem o seu próprio plano e o seu próprio jeito de realizar o seu plano. No momento certo, Mordecai seria recompensado. Enfim, chegaria o dia em que a justiça seria feita, mas não no tempo de Mordecai, no tempo de Deus. E o mais especial é que Mordecai não reivindicou isso em momento nenhum. A gente não viu ele pedindo: ei, eu salvei a sua vida, faça alguma coisa, salve o meu povo. Não. Queridos, a recompensa veio no tempo certo. Saibam que um dia Deus fará a justiça. Deus não dorme. Deus anotou tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós fazemos por amor a Ele. E um dia Deus irá nos recompensar. O apóstolo Paulo diz: vale a pena servir a Deus, porque em Cristo o nosso trabalho não é vão. Quem sabe, quando menos esperarmos, Deus irá recompensar o fruto das nossas mãos, talvez abençoando outras vidas quando já tivermos partido, não sabemos. Essa é a primeira demonstração da presença de Deus no mundo. Deus trabalha em favor do seu povo. Qual é a segunda demonstração? É que Deus expõe o coração do orgulhoso. Deus expõe o coração do orgulhoso. Esther capítulo 6, versículos 6 a 9. Amã entrou. E o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Na primeira cena, o narrador nos contou o que aconteceu nos aposentos do rei. Agora ele vai nos revelar algo mais secreto, ainda mais: o coração de Amã. É cedo, provavelmente os primeiros raios de sol começavam a surgir, e Amã entra na presença do rei. Imagine as passadas dele até chegar ao trono. O que será que o rei quer comigo? O rei deve ter acordado de bom humor para me chamar para entrar assim. É ele quem está reivindicando, é ele quem está me chamando. Eu vim aqui atrás dele, mas é ele quem está me procurando. Certamente eu acho que vou ter sucesso quando pedir a cabeça de Mordecai. É provável que Amã tenha se surpreendido com a pergunta do rei. O versículo 6: qual recompensa, Amã, eu devo dar ao homem a quem eu quero honrar? O que você, Amã, acha? Para Amã as coisas parecem estar saindo melhor do que o planejado. O rei, ele não só quer saber a opinião de Amã sobre um assunto, mas o rei quer honrar alguém. Bom, a quem o rei pode querer honrar, a não ser a Moá? Eu, que sou esse cara tão lindo, perfeito. É claro que sou eu. Bom,
Aqui tem uma grande ironia. Porque se você se lembrar, quando Amã planejou a morte dos judeus, ele não contou para o rei que povo ele queria matar. Lembra? O rei mandou matar mesmo sem saber. Agora, a ironia é que ele mesmo sem saber, ou melhor, o rei mesmo sem saber que foi enganado, ele não revela para Amã quem ele quer honrar. E Amã acha que está falando dele. Aqui se faz, aqui se paga, vai chegar a sua hora. Então Amã, a partir do versículo 7, Amã revela o que para ele é a maior honra que alguém poderia receber na vida. É claro, ele está sendo enganado pela sua própria conclusão equivocada da situação. Ele acha que é com ele. Então assim, alguém como ele, ser honrado, a coisa maior da vida seria ser vestido por algum dos servos mais importantes no palácio, com os trajes que o rei costumava usar, montar no cavalo do rei e usar a coroa do rei. Depois de toda essa cerimônia, ser levado à presença de todos na cidade, ovacionado por esse servo, em nome do rei. Pobre Amã. Amã não tem a mínima noção do que está acontecendo com o rei naquele dia, e por causa da providência divina, acaba revelando o que ele sempre sonhou de verdade. Amã não serve ao rei pelo bem do rei. Amã está ali porque ele quer ocupar o lugar do próprio rei, mesmo que seja por alguns momentos. Esse era o sonho de Amã. Há muito que a gente pode aprender aqui com essa cena. A primeira lição, talvez é a mais óbvia: não chegue a conclusões de forma precipitada. Segundo a sabedoria de Provérbios, o nome disso é tolice. Provérbios 28:13 diz: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Provérbios 19:2 diz: não é bom agir sem pensar, e quem se precipita acaba pecando. Provérbios 29:20, você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Amã ouviu só parte da história. Amã ouviu só que o rei quer honrar alguém. E aí ele imaginou que esse alguém era ele mesmo. Por causa disso, Amã criou toda uma expectativa que não é verdadeira na sua mente. Queridos, quantas vezes isso não acontece conosco? A gente está numa conversa ou pega apenas um punhado de informações que chega até nós, não todas as informações, só uma parte das informações. E aí a gente chega a conclusões, a gente chega a teorias, a gente chega a ideias, certezas. E então o que a gente faz? A gente começa a agir como se aquilo que a gente pensou fosse verdade, mas não é verdade. Porque a gente chegou a essa conclusão precipitadamente. E aí então, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, porque a realidade é outra, a gente fica frustrado. A gente se frustra com as pessoas, a gente se frustra com Deus, talvez. De quem que é a culpa? Bom, a culpa não é dos outros, a culpa é nossa. O fato dos outros não fazerem o que nós pensamos não é culpa deles, é da nossa própria tolice, porque a gente se precipitou, a gente chegou a conclusões erradas, a gente está achando que as coisas são de um jeito, mas essas coisas só acontecem na nossa cabeça. Não tire conclusões precipitadamente. A segunda lição do coração sendo exposto, o coração de Amã aqui: não pense de si mesmo mais do que convém. Se você reparar, ao achar que o único a quem o rei gostaria de honrar era ele mesmo, Amã está fazendo o contrário daquilo que mais tarde o apóstolo Paulo diria. Em Romanos capítulo 2, versículos 13 e 4, Paulo diz: olha, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Queridos, não é errado nós termos uma ideia própria de quem nós somos. O que Deus não quer que a gente faça é ter uma autoestima elevada e nem uma autoestima baixa. Deus quer que nós tenhamos, se é que podemos chamar assim, uma autoestima equilibrada. Nem pensar demais sobre si mesmo e nem de menos. Nem chegar à conclusão de que eu sou só erros e a minha vida não presta, e nem eu sou melhor que os outros e ninguém mais presta. O crivo para que a gente se enxergue, vê se enxerga, é a luz da palavra de Deus.
Leia as Escrituras e você vai descobrir quem nós somos, porque é Deus quem está dizendo. E Deus diz para nós: você não deve pensar nem mais e nem menos do que eu digo que você é. Então você não é um fracasso total, mas você também não é superior aos outros. Amã se via melhor que os outros e Amã se deu mal. Que nós não caiamos nesse mesmo erro. Não pense de si mesmo mais do que convém. A terceira lição que a gente aprende com Amã é tomar cuidado com aquilo que você mais deseja. Quando Amã responde ao rei, ele nem percebeu, mas ele está revelando o segredo que ele guardou as 7 chaves, que ele sempre sonhou que se cumprisse na vida dele, e ele nem percebe o risco que isso é. Ele quer ocupar o lugar do rei. Ele quer ter as vestes do rei, montar no cavalo do rei, usar a coroa do rei. Ele quer ser honrado perante todos como só o rei era honrado. E nós? Se nós estivéssemos no lugar de Amã aqui, o que nós diríamos? Imagine essa cena: a pessoa mais poderosa, mais rica desse mundo chega para você e diz assim: você pode pedir o que você quiser. Qual seria a sua ideia? No que é que você mais pensa? O que é que você mais busca nessa vida? Sabe aquele pensamento antes de dormir? É com isso que eu penso. Quando você está tomando banho, né, com a mente está divagando, e aí você... era isso que eu queria. Talvez você está buscando fama. Talvez você está buscando sucesso financeiro. Você quer aplauso das pessoas. Você quer reconhecimento. Você quer ser recompensado, você quer ser honrado. Qual é o seu maior sonho? O que ocupa a sua mente? Tenha cuidado com isso. Porque se no centro de tudo não está a pessoa de Deus e a glória de Deus, mas está você sentado num trono com uma coroa na cabeça, isso pode se tornar um ídolo, ou já tenha se tornado um ídolo no seu coração. E além de que você nunca vai alcançar o seu sonho, você pode ser destruído por esse sonho, por esse ídolo. Mesmo que talvez você deseje um casamento, mesmo que talvez o que você deseja é uma família perfeita, mesmo que você deseje servir no ministério, mesmo que o seu desejo seja ser um líder na igreja, mesmo que o seu desejo seja ter um bom emprego, ganhar um pouquinho de dinheiro, ter prazer na vida, se Deus não é o centro disso tudo, é tudo armadilha, isso vai te destruir, é idolatria. Deus é o centro, a vontade dele é o que interessa. A segunda demonstração da presença de Deus neste mundo é que Deus expõe o coração do orgulhoso. Mas cedo ou mais tarde isso acontece. Terceira demonstração da presença de Deus nesse mundo: Deus honra o humilde e humilha o orgulhoso. Olha os versículos 10 até 12. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Que reviravolta, não? O dia mal começou e parece que está dando tudo certo para Amã. Como de costume, as coisas aconteciam assim para ele. O rei chamou ele logo cedo, buscando o conselho dele. O rei quer honrar alguém, só pode ser ele mesmo. E antes de ver Mordecai sendo enforcado, talvez Mordecai possa vê-lo humilhado. Quem você acha que Amã estava pensando que ia vesti-lo com as roupas do rei, levá-lo na presença de todos? Mordecai. Antes de matar esse cara, ele vai me honrar. Ele vai ser humilhado. Pois bem, tudo parece estar dando certo. Parece. Por quê?
Porque a gente lê no versículo 10 que o rei gosta do conselho de Amã. Mas agora o rei revela quem ele quer honrar. Ô Amã, vai correndo agora, busca as vestes, a coroa, o cavalo, mas faça isso não para você, mas com Mordecai, o judeu Mordecai. Perceba, a essa altura o rei já sabia que Mordecai era judeu. E um detalhe, Amã não podia esquecer de nada do que recomendou, tinha que fazer literalmente o que ele disse. Que grande virada de história, não? Você gosta de série, de filme? Está aqui um grande plot twist, né? Você foi surpreendido, nós fomos. Imagine essa cena. Amã saindo da presença do rei certamente está consternado, né? As coisas ainda não caíram a ficha para ele. E ele sai da presença do rei, é interessante que ele não se nega, né? Ele pode ser tolo, mas não é burro. Ele sabe que dizer não pode custar a cabeça dele. Então ele está disposto a fazer a coisa mais vergonhosa no reino, pela reputação que ele tem. Então ele vai, consternado, pega as vestes e o cavalo do rei, aquelas coisas que ele sempre sonhou em usar. E aí ele encontra Mordecai. O que Mordecai faz? Mordecai não se prostra quando ele aparece. E ele está lá com as coisas na mão. E aí ele fala: Mordecai, então, o rei quer te honrar. E ele coloca as vestes do rei em Mordecai. Imagina o coração de Mordecai nessa hora, né? Imagina os servos ao redor vendo essa cena. E depois disso, ele lidera uma grande procissão em honra ao seu inimigo, diante de toda a população da cidade. Todo mundo da cidade sabia da treta. Todo mundo sabia. Que vergonha, que humilhação. E é bem feito. É bem feito, porque Mordecai merece ingerir cada dose desse veneno que ele plantou. Mas o mais impressionante é o que nós vemos em seguida. Depois de tudo isso, no versículo 12, Mordecai volta para a porta do rei, onde ele trabalhava. E depois de receber a maior honra de toda a Pérsia, aquilo que Amã sempre sonhou na vida, Mordecai simplesmente volta para a sua profissão. Ele volta para o seu trabalho. Queridos, aquilo não mudou nada na sua vida. Apesar de que pode ter dado um sabor de vitória, um sabor de mel, né? Enquanto ele era honrado por Amã. Mas a gente descobre que Amã volta correndo para casa. Ele está humilhado, cabeça coberta. Agora quem está lamentando é ele. Há algumas verdades que essa cena está nos fazendo lembrar. A primeira verdade é que é possível assumirmos as nossas responsabilidades, mesmo estando preocupados, mesmo estando ansiosos. A gente já viu Mordecai fazer isso antes. Você lembra que depois que ele jejuou e orou por 3 dias, ele voltou ao trabalho. Ele voltou ao trabalho mesmo sem saber se o plano de Ester ia dar certo. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. E agora a gente reconhece, ou a gente percebe que quem reconhece que Amã voltou ao trabalho é o próprio rei. No versículo 10 a gente viu, o rei não saiu do palácio, o rei está dentro do palácio, mas ele sabe que Mordecai está lá. Porque ele sabe que Mordecai está trabalhando. Mas perceba, até agora Mordecai, ele fez tudo o que dependia dele. A gente já viu Mordecai lamentando, orando, jejuando. Ele procurou Ester, ele pediu para que Ester fizesse o que dá para fazer. Bom, e agora? O que mais ele pode fazer? A gente já viu, ele pode descansar. À noite ele dormiu e ele pode ir trabalhar de manhã. E foi o que ele fez. Perceba, queridos, se nós já clamamos ao Senhor, se nós já jejuamos, se nós já pedimos, se nós já estamos fazendo tudo o que o Senhor nos diz para fazer através da sua palavra, por que a gente não iria cumprir as nossas responsabilidades? Por que não assumir as suas responsabilidades perante a sua família, perante o seu trabalho, nos seus estudos? Não há desculpas para que a gente não obedeça a Deus, mesmo que as nossas emoções não estejam no lugar. Você está triste? Você já orou por isso? Você está fazendo a vontade de Deus? Então vai, cumpra as suas responsabilidades, mesmo triste, porque isso não é desculpa. Você tem alguém aqui que está ansioso, que está preocupado, é Mordecai, mas ele voltou a trabalhar. Então, mesmo nessas ocasiões, isso pode servir de testemunho para os descrentes. O rei sabe que Mordecai está trabalhando.
Alguns dias atrás esse cara estava lamentando, mas agora ele está trabalhando. A vida dele não está correta, não está tudo bem com Mordecai, mas ele está trabalhando. Ele está cumprindo a sua responsabilidade. Uma segunda verdade que a gente percebe nesse texto é que o orgulhoso um dia vai ser envergonhado. A gente vai ver isso no capítulo 7, que isso aqui foi só o começo da queda de Amã, tá? Vai piorar para ele e melhorar para o povo de Deus. Aguarde cenas do próximo episódio, né? E sempre vai ser assim, com aquele que se orgulha nesse mundo, com aquele que faz mal aos outros. Mesmo que pareça que essa pessoa está passando a vida impune, mesmo que pareça que nada vai acontecer a ela, um dia Deus vai humilhá-la. Um dia, definitivamente, no juízo final, Deus vai humilhar essa pessoa. E às vezes essa humilhação começa ainda mesmo nessa vida, como começou com Amã. É isso que a gente lê em Provérbios 16, 18, por exemplo. Antes da ruína vem a soberba, vem a arrogância, o orgulho. E o espírito orgulhoso precede a queda. Provérbios 18, 12. Antes da ruína, o coração do homem se gaba, mas a humildade precede a honra. Sabe por que isso é assim? Porque segundo Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mesmo que demore, queridos, um dia Deus humilhará todo orgulhoso e honrará todo aquele que se humilha perante Ele. Amã está passando essa vergonha aqui porque ele é arrogante. É um cara orgulhoso, é um cara mau. Amã merece tudo isso. Mas agora é hora de você olhar para o seu coração. E quanto a você? Diante de tudo que a gente está vendo nessa história, será que não há orgulho ou arrogância de algum tipo dentro do seu coração? Pense aí na sua vida, na maneira como você se comporta com as pessoas no trabalho, como você trata a sua família. Não há um pingo de orgulho, de arrogância. Olha para o exemplo de Amã. Será que vai ser preciso acontecer algo assim para que você se arrependa, para que você se humilhe perante Deus e as pessoas? Ou você vai aproveitar o exemplo desse cara e vai se humilhar enquanto há tempo, vai pedir perdão e sair desse salto alto antes da queda? Há uma terceira verdade. É possível sermos honrados sem que isso suba a cabeça. Eu acho isso maravilhoso nesse texto. Mordecai é um exemplo de que receber honra não significa ser altivo. Porque a gente viu o tempo todo, Mordecai, ele nunca buscou essa honra. Ele estava mais preocupado em fazer a vontade de Deus. Mordecai está mais preocupado em salvar o seu povo. Mordecai, além de não buscar essa honra, quando Amã chega para honrá-lo, ele não recusa essa honra. Tem gente que não sabe lidar bem com o elogio, com a honra, e aí diz, não, eu não quero isso, não, eu não mereço, mesmo que a pessoa mereça, e as pessoas queiram honrá-la. Mordecai, além de tudo isso, não agiu arrogantemente depois da honra. Ele simplesmente voltou ao trabalho como antes. Ele podia ter voltado e dito, eu não vou mais ficar nesse emprego, eu fui honrado pelo rei, eu sou o cara, melhor até do que Amã, vocês não perceberam? Não, ele volta para o trabalho dele. Ser honrado nesse mundo não é o problema. O problema é a gente buscar isso a todo custo. E depois de sermos honrados, acharmos que somos melhores que os outros. Aí está o problema. Essa é a terceira demonstração da presença de Deus nesse mundo. Deus honra o humilde e humilha o orgulhoso. Quarta e última demonstração da presença de Deus nesse mundo. Deus dará vitória ao seu povo. Deus dará vitória ao seu povo. Olha o que dizem os versículos 13 e 14. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram, se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus,
você não conseguirá fazer nada contra ele, você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Quando Amã chega em casa, ele encontra os seus conselheiros. Lembra daqueles que sugeriram que ele matasse Mordecai? Seus amigos, sua esposa. E aí ele conta tudo para eles. E quando eles ouvem, o que eles dizem? Rapaz, olha, eu acho que a casa vai cair para você, Amã. Se esse Mordecai é mesmo judeu, então, você não vai conseguir matá-lo, não. Pelo contrário, você certamente morrerá. Você será destruído, Amã. Parece que essa turma sabe de alguma coisa, né? Talvez eles ouviram histórias de como o povo de Deus, ao longo dos séculos, sempre foi liberto, sempre foi preservado pelo Senhor, mesmo nas situações mais difíceis. Não é esse mero Amã que vai fazer diferente. Não. Deus está com o seu povo. E esses versos aqui, principalmente o versículo 13, esse versículo serve para ensinar para nós mais uma lição. Maus conselheiros são falsos sábios. E além de serem falsos sábios, eles fogem das consequências dos seus atos. Perceba, não é isso que os amigos de Amã e a sua esposa estão fazendo aqui? Se você reparar bem, quando Mordecai, ou melhor, quando Amã contou para eles, lá no capítulo 5, versículo 13, tudo o que aconteceu, Amã disse que Mordecai era judeu. Ele disse, enquanto eu ver o judeu Mordecai vivo na minha frente, eu não vou sossegar. Lembra disso? Pois bem, mas parece que só agora, esses que ironicamente, só agora é que eles dão atenção a essa informação tão importante. E mais, eles estão fugindo da responsabilidade. Ele é judeu. Você devia ter falado antes. Mas eu falei que ele era judeu. Ele é judeu e você armou uma forca para ele, não é? Pois bem, então você vai se dar mal. É o seu fim, Amã. Não o nosso, mas o seu. Perceba quantas vezes eles falam, olha, você não vai dar certo. Você. E eles? Nada vai acontecer com esses conselheiros? A gente vai descobrir que logo vai acontecer alguma coisa com eles sim. Mas eles acham que não. Eles foram aqueles que aconselharam Amã a mandar preparar a forca. Foram eles quem disseram para Amã entrar na presença do rei pela manhã e pedir a cabeça de Mordecai. Se Mordecai não tivesse ouvido o conselho deles, nada disso teria acontecido. Ou melhor, se Amã tivesse ouvido o conselho deles, ele não teria entrado na presença do rei tão cedo. Então tudo que está acontecendo aqui é o fato dele ter ouvido o conselho dessa turma. E eles estão se isentando da responsabilidade. Vai sobrar para você, Amã. Você não devia ter feito o que fez. E o que dizer dessa esposa, né? O marido chega aflito em casa, envergonhado, com a cabeça pesada, cheio de problemas. E aí ela joga mais uma bigorna nos ombros, na cabeça dele, né? Meu marido, você vai morrer mesmo. Bom, Amã tem a esposa que merece. Deixa eu dizer, é de gente assim que você gosta de estar perto? Talvez você esteja perto de pessoas assim. Sério mesmo? É sério mesmo que você gosta de gente assim? É assim que são seus amigos? É esse tipo de conselheiro que você dá ouvidos? Gente que te aconselha a fazer a coisa errada. Quando dá errado, eles fogem. E falam, segura a bucha aí, segura o BO, o negócio é com você, não é mais comigo. E você continua buscando o conselho dessas pessoas. Você continua achando que elas são suas amigas. Sério mesmo? É de uma mulher como Zeres que você quer ter ao seu lado pelo resto da sua vida? Você quer ter uma esposa assim? Tem certeza que você quer casar com essa pessoa mesmo? Tome cuidado. Porque no dia em que tudo der errado, por causa do mau conselho que essas pessoas estão te dando, você vai ficar sozinho. Todos vão te abandonar. E talvez isso já tenha acontecido, não é verdade? Todos te deixaram. Pense muito bem sobre isso.
de quem você se cerca. Mas esse não é o ponto principal do final dessa história. Isso porque essa história mostra a quarta demonstração da presença de Deus nesse mundo. Deus dará vitória ao seu povo. Por que é que os conselheiros de Amã tinham tanta certeza de que ele não ia conseguir vencer Mordecai? Para um leitor atento da Escritura, e eu te desafio, te encorajo a ser esse leitor. A chave, tudo depende de uma palavrinha citada no versículo 13, pelos conselheiros de Amã: descendência. Se Mordecai é da descendência, é da linhagem, é da origem judaica, então você não vai vencê-los. Eu explico porque a chave está aqui. Tudo começou quando, a semelhança de Amã, o primeiro homem, Adão, ele foi colocado como representante do Rei dos Reis no seu reino. Adão foi orgulhoso. E Adão ouviu o conselho do diabo. E ele desejou ter mais do que ele já tinha. Ele quis ser igual ao rei, quis ser igual a Deus. Então, em busca da honra que é devida apenas a Deus, Adão pecou. E como consequência, amargou vergonha, humilhação. Ele foi expulso da presença do Rei dos Reis. Mas lembra que Deus trabalha em favor do seu povo? Deus não abandonou o homem. Deus não abandonou a humanidade, permitindo que ela se perdesse por completo. Deus traçou um plano. Deus planejou enviar um novo e perfeito representante do seu reino à terra. Seria um homem, mas ao mesmo tempo seria divino. Ele nasceria da descendência da mulher, da linhagem da mulher. Gênesis 3,15 nos diz isso. Através dessa linhagem, Deus iria reverter os efeitos do pecado. Deus tiraria do homem a humilhação e o coroaria de honra. É por isso que Amã não poderia vencer os judeus. E ninguém na história conseguiu vencer esse povo. Porque Deus tinha prometido que através da linhagem dos judeus, Ele faria nascer o Salvador do mundo. Então, ninguém conseguiu destruir a linhagem do povo de Deus por causa disso. Deus está cumprindo as suas promessas. E 500 anos depois dessa história de Esther, esse descendente nasceu. Você sabe o nome dele, não sabe? Jesus Cristo é o nome dele. Jesus Cristo, diferente de Adão, nunca pecou. Jesus foi o representante perfeito de Deus na terra. E diferente de Amã, ele não quis ter mais do que ele tinha. Pelo contrário, ele tinha toda a glória no céu. Mas ele abriu mão disso para se fazer homem como nós, se identificar conosco nessa terra. E na sua última visita a Jerusalém, ele entrou montado como um rei naquela cidade, ovacionado pelas pessoas. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Mas essa mesma multidão que o ovacionou, deu voto para crucificá-lo no lugar de um ladrão, de um assassino. Por quê? Porque esse rei foi morto? Porque aprove a Deus castigá-lo em nosso lugar. A vergonha, a humilhação que Jesus Cristo sofreu na cruz, era a vergonha e a humilhação que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. E essa humilhação foi desferida sobre ele naquela cruz, e através disso Deus perdoou todas as nossas dívidas perante ele. E Paulo resume muito bem essa ideia, quando lá em Romanos capítulo 5 ele diz assim: Cristo, quando a nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, fracos, ímpios, pecadores. Nós éramos isso, e sequer sabíamos. Nós íamos dormir tranquilos toda noite, nós nem sabíamos da miséria que era a nossa vida, e muito menos sabíamos do risco e do perigo que corríamos. Sermos condenados ao inferno eternamente e justamente por Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo em Romanos 5 é que Deus entregou o seu Filho para nos salvar,
mesmo quando nós dormíamos, mesmo quando nós não conseguíamos fazer nada para nos salvar, nada do que nós fizéssemos seria capaz de comprar o perdão de Deus, e nós somos perdoados através do sacrifício do seu Filho de graça. Custou tudo para o seu Filho, nada para nós. E quando Deus nos perdoa, Ele nos inclui em seu povo. E o povo de Deus é aquele povo que um dia, liderado por Jesus Cristo, vai derrotar o diabo, vai derrotar o pecado, vai derrotar a morte de uma vez por todas. E esse será o dia em que Deus dará vitória ao seu povo. Sabe o que isso significa? Significa que um dia, como aconteceu com Amã no versículo 14, nós vamos ser chamados às pressas para o encontro com o rei. E nesse dia não vai dar tempo para se preparar muito, não. Você vai ter que ir do jeito que você tiver. Nesse dia, aquele rei que foi humilhado na cruz vai ser honrado por Deus à vista de todos. E nesse dia haverá quem estará do lado de Deus honrando Jesus Cristo de bom grado, de coração. E haverá quem também estará se prostrando diante dele, honrando Jesus, mas contra a sua vontade, porque passou a vida inteira rejeitando o Salvador. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, que creram em Jesus nessa vida, vão ser convidados para um banquete. Não um banquete de Esther, mas o banquete do Cordeiro. Por toda a eternidade à sua direita, por toda a eternidade, desfrutando de delícias perpetuamente. Mas aqueles que não se humilharam perante Ele nessa vida, vão ser derrotados. Vão sofrer o castigo eterno. Essa é a quarta e maior demonstração da presença de Deus nesse mundo. Deus dará vitória ao seu povo. Queridos, era isso o que os amigos e a esposa de Amã afirmaram, mesmo sem entender plenamente o que eles estavam dizendo. E para fazer parte desse povo, para sair do time inimigo, você precisa se dobrar diante de Jesus ainda hoje. Não vá dormir hoje sem fazer isso, sem tomar essa decisão, porque você não sabe se vai acordar amanhã. E aí, você já fez isso? Deixa eu dizer, se você já se dobrou, ou melhor, se você não se dobrou diante de Jesus, se você não se humilhou perante Ele, se você não creu nessa mensagem, se você não clamou pelo socorro de Cristo, não perca tempo, porque Ele pode voltar a qualquer momento, antes de eu terminar essa mensagem. Mas se você já fez essa decisão, se você já faz parte do povo de Deus porque crê em Jesus, então sabe o que você pode fazer pelo resto da sua vida? Responder a pergunta do rei Assuero do versículo 6. Qual que foi a pergunta do rei, você lembra? O que é que se deve fazer àquele que salvou a sua vida? O que é que você faz àquele que salvou você? Certamente você vai render a esse Salvador toda a honra, toda a glória, com tudo que você tem, com tudo que você é, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Vamos orar. Senhor, onde o Senhor está? Quando o inimigo nos ataca, quando o mal nos atinge, quando o sofrimento nos alcança. Segundo o autor de Esther, o Senhor sempre está presente, mesmo que a gente não veja. E a gente pode perceber isso se nós nos lembrarmos que o Senhor trabalha em favor do seu povo. Mesmo quando o seu povo dorme, mesmo quando a gente está fraco, Senhor, mesmo quando a gente já não tem mais o que fazer, especialmente em momentos assim, o Senhor trabalha em favor do seu povo. Ao mesmo tempo o Senhor se faz presente expondo o coração do orgulhoso, mesmo que ele esconda isso por muito tempo, uma hora ou outra a arrogância das pessoas aparece. A gente vê, Senhor, tantas pessoas na mídia, tantas pessoas caindo do seu orgulho, e eles estão sendo destronados pelo Senhor. Que isso nos sirva de lição, de lembrança de que o Senhor está presente. O Senhor está presente ao honrar o humilde e humilhar o orgulhoso. A gente entendeu, Senhor, que Mordecai e Amã, eles são apenas um exemplo, dentre tantos outros na história, daquilo que vai acontecer no último dia. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E principalmente, Senhor, o Senhor está presente
ao fato de dar vitória ao seu povo. O Senhor salva todo aquele que crê no seu Filho Jesus, e nós te louvamos por isso. Nós queremos dar graças e render toda a honra, toda a glória ao teu nome, ao nome daquele que salvou a nossa vida. Se isso estava presente no coração de um rei pagão, que dirá do nosso coração que foi salvo por Cristo? A ti rendemos todo o nosso ser, em nome de Jesus, amém.